Olá pessoal, tudo bem? Professor João Melo novamente na área e agora para falar de um dos assuntos mais importantes que nós temos como base para o que vem pela frente em relação ao estudo de tecidos, estudo de órgãos e estudo dos sistemas. Quando eu me refiro como base, é porque nós vamos estudar agora as células. Falaremos sobre células e seus envoltórios. O que significa isso? Nós estaremos iniciando o assunto de citologia, essa parte da biologia que estuda as células. E como eu falei, célula é a base, é o pilar que estrutura todos os seres vivos. Afinal, as células são nossas unidades básicas. Tudo parte de uma célula quando se refere a vivo. Lembre-se que nos níveis de organização que nós temos dos seres vivos, nós começamos pelos átomos, moléculas, para chegar às células. Átomos, moléculas, eu não vou especificar como vivo, mas células sim. Então, quando nós falamos em células, tecidos, órgãos, sistemas, até formar um organismo, a gente fala em vivo, aí tudo bem. Por isso que nós colocamos esse assunto como sendo o pilar, como sendo a base, o chão que você precisará conhecer para poder nos outros demais assuntos o conhecimento ficar bem amplo, bem preciso, vamos dizer assim, tá certo? Dá uma observadinha, nós colocamos aí para vocês um dos princípios fundamentais do que nós chamamos de biologia, é justamente as células, porque elas são as nossas unidades básicas. Quando eu especifico para você aí que nós temos unidade biológica da vida, é porque quando a gente caracteriza a vida, o princípio básico vem das células. Então, pessoal, ao estudar as células, a gente percebe que todos os demais tipos de estruturas envolvidas acabarão relacionando-se com ela. Aí você me diz, João, mas nem tudo acontece dentro das células. Massa! No organismo, realmente, nós podemos perceber eventos que ocorrem fora das células. Por exemplo, se eu falar aqui em suco gástrico, vai ter enzimas que vão trabalhar no meio extracelular. Tudo bem, é possível. Mas eu garanto a vocês, essas enzimas foram produzidas aonde? Dentro das células. Então, tudo que envolve metabolismo, síntese proteica, código de informações hereditárias está vinculado a essa unidade fundamental da vida, que é a célula. Então guarda isso, quando a gente coloca aí nos slides, especificando. Um dos princípios fundamentais da biologia é que todos os seres vivos são formados por células e elas são nossas unidades biológicas fundamentais e fundamentais para caracterizar uma vida. Por isso que essa estrutura ela deve ser estudada da melhor forma possível. Bote para torar quando você estuda a célula, porque eu garanto a vocês, vai ter no Enem questão que envolve célula, não tenham nenhuma dúvida. Nós tivemos o ano passado, nós tivemos 2018, nós tivemos 2017, sempre cai. Agora, quais são os caminhos que nós vamos fazer para você ter um trabalho menor, vamos dizer assim, um melhor entendimento? Nós vamos primeiramente fazer um breve histórico e esse breve histórico está vinculado com a microscopia. Primeiro, o conceito básico do assunto da gente, que é citologia. Citologia é a parte da biologia que estuda as células. Esse conceito aí é fundamental que você entenda. Então, quando nós colocamos área da biologia especializada no estudo das células, é porque estamos falando da citologia. E aí você me diz, João, mas você citou o microscópio. Eu citei sim o microscópio. Mas por que eu citei o microscópio? Porque lá atrás, no século XVII, precisamente na Holanda, os caras chamados Hans e Zacharias Janssen, eles desenvolveram lentes de melhor resolução. Nós temos, a olho nu, um limite de resolução que faz a gente enxergar. Mas aí, pensa bem, existe um mundo além do visível a olho nu. E eu garanto a vocês que esse mundo só foi desvendado a partir da descoberta do microscópio. Aí você me diz, João, massa, então o microscópio
ele foi o grande viabilizador do conhecimento celular? Eu vou dizer que sim, e isso aconteceu a partir do século XVII. João, em 1665, tem algum evento importante que você possa lembrar para a gente? Eu digo sim, o Robert Hooke descobriu as células. Na verdade, o que Robert Hooke fez na cortiça foi analisar uma estrutura, inclusive o nome da célula quer dizer compartimento vazio, né? Célula quer dizer isso, compartimento vazio. E ele fez isso quando analisou uma célula de cortiça ou suber no vegetal. João, mas as células não são formadas por compartimentos vazios? É porque o que ele viu e desenhou foi um compartimento que envolvia uma célula vegetal com uma parede celular e essa célula estava morta. Se ela estava morta, não tinha citoplasma. Ali era ar. Aí você me diz, então o nome célula está errado. O nome célula, a gente sabe, as células da maneira geral, elas apresentam citoplasma e não um compartimento vazio. Mas aí o nome célula ficou tão bonitinho, né, que mantiveram esse nome célula e aí nós conhecemos ela como unidade fundamental de um ser vivo, básica de um ser vivo, que caracteriza tudo que eu falei anteriormente. Mas dá uma olhadinha nessa microscopia que deve ser caracterizada para vocês. Os microscópios são aparelhos especializados que permitem a visualização de estruturas, e aí quando eu coloco assim, que não conseguimos ver a olho nu, porque nós temos um limite de resolução. O microscópio amplia o limite de resolução. Então, se ele amplia o limite de resolução, você consegue enxergar coisas que não conseguiria enxergar a olho nu. Inclusive, eu coloco para vocês, não que vocês obrigatoriamente tenham que pegar um microscópio para estudar, analisar todos os compartimentos, não. O Enem não prioriza detalhes sobre o microscópio, certo? Mas eu queria que pelo menos você tivesse noção de que nós temos duas classificações microscópicas e as utilizações são das mais variadas formas que se possa imaginar. Quando eu falo isso, é porque existe a microscopia óptica e a microscopia eletrônica. João, a microscopia óptica foi essa desenvolvida a partir dos holandeses Hans e Zacharias Janssen. Eu digo para vocês que não nesse formato aí que você está percebendo na figura, tudo bem? Mas em lentes de melhor alcance, que foram sendo desenvolvidas até chegar, por exemplo, a esse microscópio óptico que a gente amplia aí até cerca de 2.000 vezes. E na década de 30, já no século 20, né, esse microscópio eletrônico que amplia 100 milhões de vezes ou mais. Ou seja, eu não vou dizer que um é melhor do que o outro, depende do que se quer analisar, certo? E outra coisa, eu estou induzindo a você talvez pensar que a gente só consiga ver células com o auxílio de microscópio e a gente sabe que existe a possibilidade de se enxergar células a olho nu. Não sei se você sabe, mas a gema do ovo é um óvulo e você consegue enxergar, é a maior célula que nós podemos ver, que existe, é a gema do ovo. João, e por que nas aves tem que ter um óvulo tão grande? Na verdade é porque lá tem uma grande concentração de vitelo, que é a unidade nutricional de um ser vivo. Lembre-se que uma ave, ela é ovípara, ela bota ovo e o embrião desenvolve fora do corpo materno. Significa dizer que em nós a quantidade de vitelo é o que, pessoal? Bem baixa, porque nossa mãe nos fornece nutrientes. A gente vai discutir isso quando analisarmos o tamanho da célula na classificação que vamos fazer das mesmas. O que eu quero deixar claro para vocês é a importância da microscopia, porque nossos estudos não teriam como ser analisados de uma maneira adequada sem a utilização da microscopia. Tudo bem? Então vamos lá. Eu comecei falando que citologia é a parte da biologia que estuda a célula. Falei que a célula é nossa unidade básica, funcional, beleza? E agora falei da microscopia. Por que eu induzi você a pensar em microscopia? Porque foi o grande evento lá do século XVII, desenvolvido ao longo dos séculos, que nos possibilitou enxergar o mundo até então não possível, porque nós temos um limite de resolução para conseguir enxergar. Beleza? João, o que você especificou aí? É só uma figurinha que mostra um dedinho, vocês estão vendo aí,
E eu estou ampliando cada vez mais a figura, então você percebe que essa ampliação chegou na segunda coluna a uma célula, depois um pouquinho ao lado nós temos uma mitocôndria, daí um pouco ao lado você vê o que tem na matriz mitocondrial sendo ampliada, que são os ribossomos, depois nós ampliamos mais um pouco, tem um ribossomo com suas subunidades maior e menor, e assim eu vou ampliando, ampliando e conseguindo enxergar muito mais do que eu conseguiria a olho nu. Ah, então essa figura é uma demonstração do que podemos atingir. Pronto, é um exemplo. Para que você perceba que a gente consegue enxergar muito mais do que o nosso limite quando fazemos a utilização dos microscópios. Beleza? Então, pessoal, esse ponto é importante. Recomendo que vocês saibam as distinções, certo? Entre microscopia óptica e microscopia eletrônica, não que você tenha, como eu falei antes, que saber detalhar cada componente. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que você saiba a importância, vincula, conecta o nosso estudo das células ao desenvolvimento da microscopia. Beleza, amigos? Vamos lá. O que eu especifiquei aí para vocês agora? Que se chegou à conclusão, quando Robert Hooke descobriu as células, que ao longo do tempo as células eram nossas unidades fundamentais, as nossas unidades morfofisiológicas, vamos dizer assim. E se criou uma ideia na época chamada de teoria celular. João, o que consolida? O que é a teoria celular? A teoria celular é uma união, vamos dizer assim, da botânica com a zoologia. Como assim união de botânica e zoologia? Bem, estamos falando em 1838, 1839. Estamos falando no século XIX. Beleza, pessoal? Então, neste século, nós tínhamos apenas dois reinos. Era o reino animal e o reino vegetal, certo? Bem distintos. E dava para entender. Achava-se, por exemplo, que não tinha uma conexão entre animal e vegetal. Tipo, animal é uma coisa, vegetal é outra. Por exemplo, tinha lógica, né? Vou dar um exemplo. Se você pegar uma planta, ela tem raiz, ela tem caule, ela tem folha, ela tem flor, ela tem fruto. Um animal, nada disso. O animal vai ter lá sua estrutura cabeça, tronco, né? Abdômen, membros. Eu estou comparando então uma planta com um homem. São coisas totalmente distintas, ou seja, essas estruturas eram colocadas como sendo diferentes totalmente, como se não houvesse o quê? Conexão. O que a célula nos possibilitou? Essa conexão. Porque nas células vegetais, por exemplo, nós encontramos mitocôndrias. Nas células animais também. Nas células vegetais tem ribossomos, na animal também tem. Na célula vegetal tem membrana, na animal também tem. Na célula vegetal tem DNA, na animal também tem. Aí você me diz, eita, então quer dizer que existe uma conexão? É, e a teoria celular fez isso. A teoria celular veio para justamente organizar essa classificação, para que unisse em uma estrutura única todos os seres vivos. Tudo bem? Então, esse fato foi muito importante. Eu sei que o Dmitry Ivanovsky, o russo, que desvendou o vírus, quebrou tudo, né? Porque, na verdade, o vírus é um cara diferenciado, né? É um cara que eu não vou dizer que é vivo. A minha fala inicial foi qual? De que para ser considerado vivo tem que ter célula, tem que ter tecido, tem que ter órgão. Isso seria vivo, né? Aí me vem um vírus que tem material genético, mas que não tem célula. Se a vida começa pela célula, o vírus está fora. E aí a gente discute isso quando formos analisar a estrutura viral. Em que se baseia essa teoria, que é considerada por nós uma das mais importantes, porque une todos os seres vivos numa coisa só, que é a célula. A teoria celular, primeiro, foi proposta por esses dois caras aí que estamos colocando para vocês. Quem são esses dois caras? O Matthias Schleiden e o Theodor Schwann. Esses caras faziam a análise de que as células são as unidades fundamentais de vegetal e animal. Quando eu me refiro a Matthias, vegetal. Quando eu me refiro ao Theodor Schwann, o animal. Então, eles diziam na teoria celular que todas as células, aliás, todos os vegetais eram formados por células e todos os animais eram formados também por células. E criou-se as chamadas premissas da teoria celular.
João, o que são premissas? São as considerações sobre essa teoria. Eu coloquei 3 delas. Primeiro, pessoal, observe aí, todos os seres vivos são formados por células e por estruturas que elas produzem. Por isso, a célula é nossa unidade estrutural. Quando eu falo unidade estrutural, é um tijolo numa construção. Quando eu me refiro a isso, é que tenho a plena certeza de que todos os compartimentos do nosso corpo é formado por células. Eu sei que em alguns livros, né, é comum se falar assim, as células elas acabam sendo uma condição, a célula é a unidade morfofisiológica, vamos dizer assim. Mas quando se fala morfofisiológica é um resumo para dizer, nessa primeira premissa, de que a célula é nossa unidade estrutural, na segunda premissa, a célula é nossa unidade funcional. O que significa isso? Olha só, as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células. Portanto, as células são nossas unidades fisiológicas, nossas unidades funcionais. Então, vamos lá. Todos os seres vivos são formados por células, sendo estas nossa unidade 1, estrutural, 2, funcional. Ou seja, unidades morfofisiológicas, tá? Então, todos os compartimentos que nós temos, formados por células. Todas as funções realizadas pelo nosso corpo está vinculada a uma célula. João, movimento, músculo. Músculo é formado de quê? Né? A capacidade que nós temos de viabilizar o impulso nervoso tem a ver com o quê? A absorção de nutrientes. Quem faz? Então, tudo isso que nós estamos colocando é para vincular a célula com a unidade básica de todos os seres vivos, com exceção aí do cara que eu falei para vocês, que é o vírus. Beleza? Terceira, que foi proposta por nosso amigo Rudolf, esse bonitão aí que está aparecendo na foto para vocês. Veja só o que ele diz. Hominis, célula e célula. O que significa isso, pessoal? Todas as células provêm de outras células, com exceção, óbvio, da primeira. Que a gente vai discutir em Origem da Vida quais são as propostas de como surgiu essa primeira. Não agora, tá certo? Agora, saiba que um ser vivo surge de outro pré-existente. Uma célula se forma a partir de uma outra célula. Por isso essa premissa que eu estou colocando para vocês agora, que diz: novas células surgem apenas pela divisão de células pré-existentes por meio da chamada divisão celular. As células se reproduzem e originam outras células. A teoria celular tem que ser entendida por você, tem que ser estudada por você, porque ela é a unificação de todos os seres vivos que contém essa estrutura, que é básica, porque forma realmente tudo que está relacionado. Inclusive, eu coloquei para vocês aí uma organização da célula quanto? Observe aí. Organização da célula quanto? Tamanho. Perceba que existe células microscópicas, existem células macroscópicas. Microscópicas, só vistas a olho nu. Por que a gente coloca aí microscópicas só vistas em microscopia e não a olho nu? Ajeitando. Porque elas, vamos dizer assim, excedem o nosso limite de resolução. Então vamos dar uma repetida. A classificação da célula como microscópica coloca para a gente o conceito de que eu só consigo enxergar com auxílio de microscópio. Macroscópicas são aquelas células que eu consigo visualizar. Eu coloquei aí a laranja, os grominhos da laranja, que na verdade são alvéolos, são células. A gema do ovo, célula. Como eu falei para vocês, por que essa célula é tão grande? Porque ela armazena vitelo. Os animais que são considerados aves, eles são ovíparos. O desenvolvimento do seu embrião não acontece dentro do corpo da mãe, acontece fora. Aí tem que ter nutriente, então essa célula vai ser um pouquinho maior. Não sei se vocês lembram, existe até uma classificação dos animais embriologicamente que se desenvolve dessa forma. São os chamados telolestos, certo? Análise que nós vamos fazer sobre os telolestos lá em embriologia. Mas a princípio, essa é uma forma de classificação, de organização quanto ao tamanho. Observe a próxima organização. A organização da célula quanto ao tipo. Nós precisamos distinguir nessas células que vamos estudar quem são células procariontes, quem são células eucariontes. Perceba que as células procariontes não apresentam uma organização nuclear. João, peraí, você está dizendo que existe uma classificação das células quanto ao tipo. Sim.
A célula pode ser, então, procarionte, eucarionte. Antes de caracterizar procarionte, me diga quem são os seres vivos que são considerados assim. Minha resposta: os seres vivos que são considerados procariontes são encontrados hoje no reino Monera. São as bactérias. Beleza, pessoal? Então, vamos para a caracterização das bactérias que são possuidoras de células procariontes. Desorganização nuclear pela ausência de carioteca. Não percebemos núcleo individualizado. 2. Seu material genético é simples. É uma molécula de DNA circular, dupla. E essa molécula de DNA está dispersa no citoplasma, além de não ter aquelas proteínas que nós estudamos em bioquímica, que são as histonas. Lembre-se, em eucariontes, o DNA é enorme, e ele se enrola em histonas. Não percebemos isso em procariontes. Outra coisa, vejam, ribossomos é a única organela encontrada em procariontes. Beleza? João não tem Golgi? Não. João não tem mitocôndria? Não. Certo? Então, vamos pensar só ribossomo como organela presente nessa célula. E a outra que eu estou colocando para vocês, a ausência de citoesqueleto. João, o que é citoesqueleto? Um cunho de proteínas que estruturam as células, certo? Que dão resistência, viabilizam divisão celular. Nós temos microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermediários caracterizando o citoesqueleto. Não percebemos isso em células procariontes, além da ausência das chamadas ou dos chamados sistemas de endomembranas. Não há nas células procariontes. Agora, se eu analisar as células eucariontes, aí o departamento é outro. Organização nuclear. Perfeito, porque a carioteca, o núcleo se individualiza. Esse é um ponto muito importante. Inclusive, o material genético está lá dentro. Eu estou me referindo à maioria das células eucariontes, porque tem célula eucarionte anucleada. Se você pegar uma hemácia, ela é anucleada. Mas, generalizando, a maioria apresenta esse material genético com histonas dentro do núcleo, enroladinho nas histonas. Coloquei ainda que há presença de ribossomos, mas de outras organelas também. Os eucariontes podem ter diversas organelas, mitocôndria, cloroplasto, depende da célula, beleza? E coloquei, além disso, citoesqueleto e um sistema de endomembranas. Então é praticamente o contrário. Não vou falar desta forma para você não ficar comparando contrariamente, como se dissesse, procarionte é assim e eucarionte, o contrário, Não. Eu quero que você saiba detalhes em relação às diferenças de uma célula para outra. Lembrando uma coisa, eucariontes são verificados em reino protista, fungi, metafita e metazoa. Beleza, pessoal?